2026 e o Instituto Evoluir traz novidades. Pois é, há 35 anos que o Evoluir existe. E a essência do Evoluir é facilitar, criar condições para as transformações. Então, são 35 anos acompanhando a transformação de vidas, para que as pessoas possam se aproximar da sua essência. E um dos temas que nós gostamos muito aqui, trabalhamos muito, são as constelações familiares. E aí, aqueles que ainda não sabem, o que é a constelação familiar? É um novo olhar sobre a família. É como é que você, quando procura se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Às vezes não começou com você, o que você sente, o que você pensa. Muitas vezes são lealdades a histórias dos nossos antepassados, muitas vezes são repetições de padrões. Quando você se pergunta assim, por que de novo comigo? Isso está acontecendo outra vez. Será que começou com você ou será que já são histórias mais antigas? E no Instituto fazemos isso com muita responsabilidade. Porque eu bebi da fonte, né? Toda a minha formação foi com a Mimansa, com o Bert Hellinger, onde ele trouxe quais são as dinâmicas ocultas que aparecem nas constelações. Ele observou, por toda a trajetória de vida dele, ele observou que existem muitas vezes repetições de padrões e dinâmicas que as pessoas não percebem, mas que geração após geração, aquele tema, ele continua aparecendo. Aquela situação continua se repetindo. A maneira como ele trouxe, a maneira como ele descobriu essas dinâmicas é muito interessante. Por exemplo, uma delas, o pertencimento. Ele diz que todos nós temos o mesmo direito a pertencer na nossa família. Se eu tenho direito e você tem direito, todos os membros da nossa família também têm. Então, aquele que fica excluído, que é muito criticado, aquele que é muito julgado, ele também faz parte da família. E o que faz a constelação? Inclui todos os excluídos, inclui todos aqueles que são renegados, através desse olhar que o Bert trouxe, né, de uma forma tão genuína e tão simples, já que um dos livros dele é O Essencial é Simples, como essa, né, do pertencimento. Toda a família tem aqueles que são excluídos e que necessitam ser incluídos. E também uma outra dinâmica que ele observou e que trouxe para nós é a da hierarquia, a da ordem. Quem veio primeiro, nasceu primeiro. Isso é tão óbvio, Delmar. É óbvio, mas muitas vezes, não é? Nós nos colocamos no lugar do nosso pai, da nossa mãe, ou até quando temos uma mãe idosa, nos colocamos no lugar da nossa avó, do nosso avô. Então, peraí, não é tão simples assim essa história da ordem. E aí ele traz com essa beleza a importância de nos colocarmos no nosso lugar, porque cada um de nós nasceu num tempo e num lugar. Esse lugar é só seu. Ele pertence, o pertencimento da primeira com o lugar só a você, só a mim. Ninguém nasceu para ficar no lugar de outro e podemos auxiliar toda a nossa estrutura familiar a partir do nosso lugar. E um outro princípio, né, ou uma outra dinâmica que ele observou é o equilíbrio entre o dar e receber. Nas dinâmicas familiares, muitas vezes, um filho se sente mais sobrecarregado que outro. Os pais acham que dão muito para os filhos e que os filhos são ingratos, ou vice-versa. Ou ainda, né, filhos que dizem, eu não pedi para nascer. Então temos aí o desequilíbrio entre o dar e receber. E é tão importante, né? Porque como é que nós equilibramos quando nós recebemos a vida dos nossos pais e agradecemos essa vida e seguimos adiante oferecendo para a vida o que recebemos deles? Se você já é pai ou mãe, você seguiu com a vida adiante. Se não, você com o seu trabalho, com a sua dedicação, também levou adiante aquilo que você recebeu. Seja a vida, seja conhecimento, seja sabedoria. Então nós temos, com essa abordagem tão simples e tão transformadora,
nós temos essa possibilidade, né, de renovar as nossas relações e entender por que às vezes eu sinto tanta dificuldade nos relacionamentos afetivos, ou no trabalho, ou na minha relação com a vida, ou com as questões financeiras. O que são essas travas ou essas repetições aí de padrão? Então, a essência da constelação é muito simples, mas colocada com respeito e colocada com responsabilidade, ela tem toda uma mudança na vida de quem tem esse olhar e de quem trabalha com a constelação. Por isso que aqui, além das constelações, que são diárias, temos também o curso das constelações familiares, né? Inclusive o próximo módulo, que ele traz aí as questões das relações entre casal, entre pais e filhos, entre cônjuges, ou entre amigos, enfim, os relacionamentos. E quais são os emaranhados, quer dizer, por que aparecem tantos conflitos, né? Aí você pode, através desse olhar, através dessas dinâmicas, fazer as transformações necessárias na sua vida. Se você gostou desse encontro, que tal, né, você ficar aí ligado, para que no próximo possamos continuar abordando, cuidando da essência das constelações, na saúde, no trabalho, na educação, em tantas áreas da vida humana. Eu espero você. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, dá sua opinião, escreve o que você achou, né? Dá sugestões de novos temas, e te convido para nos seguir nas redes vizinhas.